Feliz sábado, Maranata. É um privilégio estar falando com você agora. Igreja Central de Diadema, talvez outros membros do distrito que estejam nos acompanhando. Hoje, a Igreja Adventista ao redor do mundo celebra o Dia Mundial do Jovem Adventista. Eu estou com o meu uniforme do Ministério Jovem para dizer a você, jovem, parabéns pelo seu dia. Eu sei que a igreja, o distrito fez planos de mobilização, de atividades diferentes, como a gente sempre faz durante os últimos anos. A gente vai às ruas, a gente faz o bem, a gente celebra depois na igreja. Hoje eu tenho que pregar para a igreja vazia, uma equipe técnica bem reduzida aqui, por todas as medidas de segurança que são necessárias no tempo que a gente está vivendo, mas eu quero te fazer um convite muito especial. Eu quero que você esteja com a gente. A juventude da Paulista Sudeste vai se encontrar hoje à noite, num lugar chamado oração. Nós vamos passar a noite inteira em vigília, pessoal. Das 11 da noite até às 6 da manhã, nós vamos estar em vigília, pelos canais da Paulista Sudeste, Jovens Ápice. Se conecte com a gente, você vai receber todas as orientações para se conectar. Pastor Daílson, pastor Eduardo Batista, pastor Diego Barros, pastor Rafael Reis, enfim, oradores. E eu queria até mencionar, o André cantou a música para nós, né, André? Muito obrigado, parabéns por esse lindo louvor. Essa música é do Pedro Valença e ele também vai estar com a gente na nossa vigília. Então, espalhe esse convite. Eu quero encontrar a nossa juventude nesse lugar chamado oração, na vigília Chegou a Hora, que vai acontecer hoje, a partir das 11 da noite. Eu quero ver quem vai até às 6 da manhã junto com a gente, tá bom? Eu sei que você está atravessando junto comigo esse tempo complicado, esse tempo de pandemia, de enfermidade. Eu queria contar para você uma coisa que tem pesado ao meu coração. A gente tem perdido gente querida todos os dias. Talvez você tenha perdido um amigo, um parente, um conhecido pelo menos, alguém do seu trabalho. Todos nós somos atingidos em menor ou maior escala por isso que está acontecendo no nosso planeta. Mas no Dia Mundial do Jovem Adventista, eu queria pedir a sua intercessão em favor de um dos meus colegas de trabalho, pastor Robson Góes. Não é o pastor Robson Menezes aqui da Ápice, é o pastor Robson Góes, da Paulista Sul. Ele é o líder de jovens da Paulista Sul, uma grande associação aqui em São Paulo. Ontem ele foi entubado numa UTI. Nós carecemos da misericórdia de Deus, porque a pandemia tem tocado a nossa juventude também. Eu queria que você intensificasse as suas orações, você se cuidasse da sua família, cuidasse da sua casa, não se expusesse se isso não for necessário, e a gente, em oração, a gente se fortaleça no Senhor esta manhã. A mensagem de hoje não acontece no vácuo, ela é totalmente afetada por este contexto que nós estamos vivendo. Eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia hoje junto comigo, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Você pode ler junto comigo a palavra? Romanos capítulo 8. Nós vamos ler alguns versos aqui deste capítulo da carta que Paulo escreveu. Este é também o tema da lição da Escola Sabatina Jovem durante este trimestre que nós estamos fechando. Eu queria olhar com vocês algumas ideias deste capítulo 8 da carta aos Romanos. Depois disso, eu queria ilustrar estes conceitos através de uma história muito conhecida da palavra de Deus. Vamos lá? Romanos capítulo 8, nós vamos ler alguns versos. Você já achou na sua Bíblia? Eu queria convidá-lo mais uma vez a fechar seus olhos para uma palavra de oração. Querido Pai, nós estamos agora conectados. A Igreja Adventista aqui de Diadema está espalhada em vários lares nesta hora, aqui em Diadema, no ABC, outras cidades do estado de São Paulo, talvez outros lugares do Brasil e do mundo. Mas Pai, onde a Tua palavra estiver aberta agora, onde o coração estiver sedento por receber do Senhor, onde o ouvido estiver atento para ouvir o Teu conselho,
onde houver dúvida, onde houver medo agora, onde houver tristeza, onde a lágrima estiver agora, que o Senhor sopre o teu espírito, que o Senhor cure com a tua palavra, que o Senhor abra os olhos e o caminho adiante de nós, que o Senhor manifeste a tua presença, Pai, onde houver um servo teu, uma filha tua, um jovem, alguém que deseja ter mais do Senhor, porque entendeu o tempo que nós estamos vivendo. Ó Senhor, eu te peço por misericórdia, abençoa-nos nesta hora com a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Romanos capítulo 8, o primeiro verso, nós vamos ler o primeiro verso, vamos ler o verso 31, o verso 37, e depois vamos ler o verso 28. Romanos 8, verso 1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O verso 31 diz assim, queridos: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Verso 37, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E o último verso, o verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu queria pensar, o meu ponto de partida, neste último verso que lemos: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é uma promessa muito linda da palavra de Deus. Esse foi um dos primeiros versos da Bíblia que eu decorei e que amei profundamente. Eu lembro na época que eu era desbravador e eu decorava os versos da palavra de Deus. Esse aqui foi um dos que eu decorei mais rápido, mais fácil, porque para mim esse era o melhor verso, o mais lindo verso da palavra de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus, Deus age em meu favor, as coisas da vida são uma bênção, tudo dá certo quando nós amamos, buscamos, temos Deus na nossa vida. Eu era um adolescente quando eu pensava assim, e eu lembro que essa minha visão meio cor-de-rosa, meio romântica da vida, ela se quebrou quando eu ouvi esse verso aqui da primeira menina que eu namorei. Faz muito tempo, irmãos, eu tinha acho que uns 16 anos de idade. Eu namorava a garota, ela morava numa outra cidade, a gente se correspondia por carta. Jovem, eu sou dessa época, você não tem coragem nem de mandar um texto escrito, só manda áudio para a menina que você está querendo conquistar, né? Na minha época a gente mandava carta, e era no orelhão, porque eu não tinha celular. Eu sou dessa época também, ia para o orelhão, e correspondência para lá, correspondência para cá, telefonema para lá, telefonema para cá. Chegou um dia que ela me disse esse verso aqui, ó, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Você fala assim: puxa, mas você é pastor, né, pastor? Pastor namora assim, falando verso da Bíblia, falando promessa do Evangelho, essas coisas. Seria bonito, até engraçado, se não fosse trágico, porque ela escolheu esse verso para escrever numa carta quando ela decidiu terminar o namoro comigo. Falou: não gosto mais de você, estou em outra, mas fica tranquilo, todas as coisas... Está de brincadeira, né? Não demora muito tempo para a gente perceber que nem todas as coisas nos arrancam sorrisos, nem todas as coisas nos deixam felizes, nem todas as coisas contribuem para que os nossos sonhos se realizem. Aliás, pessoal, você percebeu como esse capítulo 8 aqui de Romanos fala de coisas? Todas as coisas cooperam. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Você está entendendo? Somos mais do que vencedores. Diante de tudo isso, coisas. Sabe por que Paulo fala tanto de coisas? É porque nessa vida, coisas acontecem. Coisas que nos tiram da nossa rota planejada, coisas que alteram o nosso sonho, coisas que frustram os nossos planos. Eu tenho certeza que 2021 ainda está no começo, mas você já enfrentou muitas coisas. Coisas aconteceram, adaptações tiveram que acontecer, mudanças de plano tiveram que acontecer, medos aconteceram, frustrações aconteceram, pessoas feriram você, você perdeu pessoas, coisas acontecem na nossa vida.
É por isso que Paulo fala de coisas, porque a nossa vida é pontuada, é marcada por coisas que acontecem, coisas que muitas vezes fogem do nosso controle. Agora, o que Paulo queria dizer quando ele diz que essas coisas, elas cooperam para o bem dos que amam a Deus? Eu disse para você que eu queria ilustrar a mensagem de hoje com uma história muito antiga. A história é do meu segundo personagem predileto da Bíblia. O meu personagem número 1 predileto do meu coração é Davi. E outro dia eu prego aqui sobre ele. Mas hoje eu queria usar como pano de fundo, como ilustração, a história de José do Egito. A história de José é a minha segunda predileta, é o meu segundo personagem predileto da Bíblia. Eu queria que você olhasse para a história desse moço, desse rapaz, com pouca idade ainda, viveu muitas coisas, mas vamos recapitular a história só para você se posicionar. José era filho de Jacó, ele era filho de uma casa que tinha 12 filhos, ele tinha 11 irmãos, e um dia José teve sonhos da parte de Deus. Deus mostrou para ele o plano que tinha para o seu futuro. Lembra dos sonhos de José? O sonho que Deus deu para José é que os irmãos se curvavam diante dele. No outro sonho até o pai e a mãe se curvavam diante dele. Deus deu sonhos de José, sonhos de grandeza, sonhos de liderança, sonhos de importância. E esses sonhos de Deus foram confirmados por uma atitude do seu pai. O pai de José um dia deu uma capa especial para José. Você lembra da história? Lá em Gênesis capítulo 37, essas coisas estão escritas. Agora, pessoal, essa não é uma história assim tão simples, porque a predileção do pai, simbolizada, ou melhor, materializada nesta capa colorida que deu para José, esta predileção trouxe sentimentos muito ruins para o coração dos irmãos de José. Os irmãos de José não gostavam dele. Imagina Rúben, que era o filho mais velho. Rúben, que era o primogênito, que herdaria a liderança da família depois da passagem do seu pai. Imagina Rúben agora vendo Jacó entregar uma roupa de manga comprida, colorida para José. Você pode achar que essa roupa não estava na moda, mas deixa eu te dizer o que essa roupa significava. Roupas coloridas na época de José só eram usadas por autoridades, por sacerdotes, por reis, porque roupas coloridas era uma coisa muito difícil de se fazer. Roupas de mangas compridas também só eram usadas por pessoas que tinham cargos de importância, por autoridades. As roupas que os irmãos de José usavam eram roupas de mangas curtas, porque essas eram as roupas do trabalho, do campo, da lavoura, dos animais, do suor, do esforço. José não. José usava roupa de manga comprida, colorida. O Jacó estava dizendo para todo mundo assim, José é o meu predileto, ele vai ficar em casa, todo mundo vai para a roça trabalhar, José fica em casa assistindo as lives da Novo Tempo, tranquilo, porque José, você está entendendo? A Bíblia disse, irmãos, que os irmãos de José não conseguiam nem olhar para José, não conseguiam falar com José, eles tinham ódio de José. Terrível, não é? Coisas acontecem. Agora, eu queria abrir um parênteses aqui, para te falar algo que eu queria que o Espírito de Deus ministrasse ao seu coração. José era o predileto do seu pai, Jacó. Agora, você lembra como é que era a casa de Jacó? Jacó tinha um irmão chamado Esaú. Jacó era filho de Isaac. E na casa de Isaac também tinha predileção pelos filhos. Isaac preferia Esaú e a sua esposa preferia Jacó. Predileções. Você sabe o que acontece numa família onde um pai prefere um filho, a mãe prefere outro filho? Dá desequilíbrio, dá problema, os relacionamentos são desajustados. Jacó cresceu num lar em que os pais expressavam predileções por filhos. Jacó sofreu na pele o peso dessas predileções aí atravessadas. Agora, Jacó sai da casa do seu pai, ele se casa, ele tem filhos, agora ele é o pai da família, e sabe o que ele faz com os filhos? A mesma coisa que seu pai fez. Você sabe, às vezes isso é inconsciente, mas muitas pessoas escrevem na sua própria história
as tragédias do passado na sua família. E quando as pessoas percebem isso, ou elas são confrontadas com essa realidade, muitas pessoas se armam, muitas pessoas se esquivam, muitas pessoas se desculpam. Alguns dizem assim, meu avô traiu minha avó, meu pai traiu minha mãe. Então o que tem? Eu não sou muito fiel mesmo, isso está no meu sangue, isso vem da minha família. Eu já vi gente dizendo assim, meu avô não era bom com dinheiro, meu pai quebrou alguns negócios, é por isso que o meu cartão de crédito, o cheque especial, meu avô bebia, meu pai era alcoólatra, é por isso que por mais que eu lute, essa é a minha tendência. Você já viu alguém dizendo isso? Tem gente que escreve a sua história e pontua essa trajetória com os erros, traumas e enganos da sua família do passado. Mas eu vim aqui essa manhã dizer para você, igreja de Diadema, juventude de Diadema, em nome de Jesus, você pode escrever uma história diferente. A escritora Ellen White escreveu assim, Deus nos concede poder para romper, para vencer qualquer tendência herdada ou adquirida. Você não pode ser vítima da sua tendência herdada. Você não pode ser vítima do ambiente em que você cresceu. Você tem poder, você tem liberdade, você tem autoridade do céu para escrever uma história original, uma história que honre, que dê glórias ao nome de Deus. Amém? José vivenciou esse quadro esquisito, de predileções na sua família. E no caso dele, isso deu um fruto muito amargo. Como eu disse, os seus irmãos o odiaram. Mais do que excluí-lo de suas rodas de conversa, mais do que não ter por ele afetos naturais de uma família de sangue, os irmãos, você sabe a história, eles venderam José. Eles intencionavam matar, mas depois de uma conversa ali, eles decidiram vender José. Eu gosto, e esse ano eu estou lendo, aliás, estou no capítulo 70, li hoje, de Patriarcas e Profetas. Nesse livro, Ellen White fala sobre essa história, quando José, no lombo de um animal, estava indo com aquela caravana de estrangeiros, ele estava indo para ser vendido no Egito. Imagina, José, com pessoas estranhas, que falavam um idioma estranho, indo na direção de uma terra estranha. José está nu, porque eles arrancaram a sua roupa colorida, eles roubaram a sua roupa especial, presente do seu pai. José em direção a uma terra estranha, em direção a um futuro estranho. A escritora Ellen White, ela diz assim, foi ali no lombo daquele animal que José tomou a mais importante decisão da sua vida. José decidiu ser fiel ao Deus de seus pais. José decidiu honrar a Deus, mesmo longe da sua casa, mesmo longe dos olhos que lhe eram familiares, mesmo longe da sua pátria. José decidiu permanecer fiel a Deus. Sabe por quê, pessoal? Porque coisas acontecem na nossa vida, mas o que importa é a resposta que nós damos a essas coisas. Paulo diz, que diremos diante dessas coisas? Qual é a sua resposta diante das coisas que acontecem? A Bíblia diz que José chegou ao Egito, e eu quero te mostrar uma coisa interessante aqui. Capítulo 39 do Gênesis. Abre a sua Bíblia junto comigo, por gentileza. Capítulo 39 do Gênesis. Eu quero te mostrar algo muito importante aqui. José, vendido pelos irmãos, rejeitado pela sua família, ele chega ao Egito, e eu quero ler um pouquinho da narrativa, o que o autor bíblico fala que aconteceu com José. Gênesis capítulo 39, José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Verso 2, o Senhor era com José. José veio a ser homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. Verso 3, vendo Potifar que o Senhor era com José, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele lhe pôs por mordomo da sua casa, lhe passou as mãos tudo que tinha. Eu podia ler o restante do capítulo com você, mas eu já vou estragar a surpresa, e eu quero te deixar o desafio para você ler depois aí na sua casa.
O capítulo 39 do Gênesis traz 7 vezes, e eu não creio que as coisas na Bíblia são por acaso, o capítulo 39 traz 7 vezes esta expressão, ou uma expressão sinônima: o Senhor era com José. Coisas acontecem na nossa vida, mas a palavra de Deus está me lembrando, independente das coisas que aconteçam, o Senhor está com você. A Bíblia diz: José chegou no Egito, foi arrastado, estava nu, envergonhado, escravo, chorando. O Senhor era com José. José foi colocado no meio de uma praça, as pessoas passavam, davam preço, queriam comprá-lo. De um filho mimado passou a ser uma mercadoria. O Senhor estava com José. José foi levado para a casa de Potifar, passou a limpar o chão. O menino que não lavava o prato que comia na casa do pai, passou a limpar o chão da casa de um homem pagão. O Senhor estava com José, a bênção de Deus estava sobre José. O que José fazia prosperava, sabe por quê? Porque coisas acontecem, mas o que importa é a resposta que nós damos a essas coisas. A primeira resposta que você tem que dar diante das coisas: eu sei que Deus está comigo. Pode ser que seus sentidos não percebam isso, pode ser que as vozes em quem você confia não te digam isso, pode ser que isso fira a lógica, mas a certeza que a palavra de Deus me traz é que, independente das coisas que aconteçam, o mesmo Deus que estava com José é o Deus que está com você também. Mas sabe, não tem nada muito ruim na vida que não possa piorar, não é? O menino que saiu da casa do pai, vendido pelos irmãos, passa a trabalhar como escravo, agora é acusado falsamente e é colocado na cadeia. Na cadeia, ele continua sendo usado por Deus, porque José decidiu ser excelente, você sabe, né? Vendido como escravo, decidiu ser o melhor escravo. A confiança do seu senhor foi aumentando. Ele passou a ser o mordomo de tudo que tinha na casa. Agora, mandado para a prisão, José decidiu ser o melhor prisioneiro do Egito. E aquele que foi levado para ficar preso, agora recebeu autoridade para liderar a cadeia. José decidiu ser excelente, porque excelência honra a Deus e inspira as pessoas à nossa volta. Lá na prisão, ele faz o bem, ele abençoa pessoas, ele interpreta sonhos, mas lá na prisão ele é esquecido também. Não tem nada muito ruim que não possa ficar um pouquinho mais difícil. A Bíblia não diz, mas talvez José em algum momento possa ter questionado a presença de Deus. É por isso que o autor bíblico repete 7 vezes neste capítulo: independente do que está acontecendo, o Senhor está com José. Eu tenho que dar um pulo na história para te mostrar o centro dessa história. Talvez o verso ou os versos mais importantes da história de José, que a gente está usando como pano de fundo para a nossa conversa aqui, é o que está escrito no capítulo 45. Avança um pouquinho comigo, capítulo 45, verso 4, ou a partir do verso 4. Eu quero te mostrar algumas coisas. Se você está com a Bíblia física aí na sua mão, se você tem uma caneta, você pode grifar esses textos. Isso aqui pode te abençoar, além desta manhã, em outros momentos da sua caminhada. E se você tiver anotação, tiver grifos na sua Bíblia, você pode ser usado por Deus para abençoar, ministrar a outras pessoas aí da sua casa, do seu ambiente ou dos seus relacionamentos. O verso 4 do capítulo 45, pessoal, traz o ápice, o clímax, o ponto máximo da história de José. E aqui está escrito assim, ó: disse José a seus irmãos, depois de testá-los, depois daqueles testes todos a que submeteu os seus irmãos, disse José a eles: agora chegai-vos a mim. E eles se chegaram. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Verso 7, Deus me enviou adiante de vós. Verso 8, não fostes vós que me enviastes, Deus me pôs por pai de Faraó. Eu queria tirar para o seu coração 2 lições deste ponto alto da história de José. 2 lições. Primeira lição:
Esses versos estão me dizendo que José descobriu que Deus sempre tem um plano na vida daqueles que o servem. Deus tem um plano na sua vida. Sabe, pessoal, eu tenho que ser bem direto, mas essa é uma das piores frases do nosso convívio cristão, evangélico, protestante, etc. Essa frase, Deus tem um plano para a sua vida, é a frase que a gente usa quando a gente não sabe o que dizer. Quando alguém abre o coração para você, conta um problemão, você não sabe o que dizer, não tem como consertar. Você diz assim, fica tranquilo, Deus tem um plano para a sua vida. O que dói é quando a situação é o inverso. É você que tem um problema e você procura o pastor, você procura o ancião, você procura um amigo de confiança, você abre o coração, você chora, você diz o que está te afligindo, o que dói em você. E do outro lado, tudo que você consegue receber é um olhar assim meio confuso e as seguintes palavras: fica tranquilo, Deus tem um plano para a sua vida. Essa frase foi muito surrada ao longo da história, porque a gente sequestrou o significado da palavra plano. O que é o plano de Deus? As pessoas geralmente acham que o plano de Deus é a materialização das suas expectativas. O plano de Deus acontece se o que eu sonhei deu certo. O plano de Deus acontece se eu prospero, se eu tenho coisas, se eu me torno algo, se eu conquisto realizações. O plano de Deus, na verdade, nos lábios das pessoas, mais se parece nas nossas expectativas humanas. Qual era o plano de Deus para José? Tem gente que se confunde, lê errado o que está escrito na Bíblia. Tem gente que olha para a história de José e diz assim: o plano de Deus para José era que ele se tornasse famoso, era que ele tivesse uma rua no Egito com o nome dele, era que ele andasse numa carruagem egípcia a 0 quilômetro, era que ele casasse com a egípcia mais linda que houvesse. Isso não era o plano de Deus. Você sabe qual é o plano de Deus? Está escrito aqui. José olhou para os seus irmãos como que uma ficha caiu, os olhos espirituais se abriram, ele entendeu o plano da salvação, porque o único plano que Deus tem é o plano da salvação. José olha para os seus irmãos e diz assim: no meu coração não tem espaço para vingança, no meu coração não tem espaço para revanche, porque eu entendi o plano de Deus. Não foram vocês que me enviaram para cá, Deus me enviou para salvar uma geração. Deus tem um plano para a tua vida, jovem. O plano de Deus nunca mudou. O plano de Deus é salvar. O plano de Deus para você é que você viva a eternidade. Ele enviou o Filho dele para salvar você. Mas através da sua vida, Deus continua realizando um plano. Através da sua vida, Ele quer salvar sua família. Através da sua vida, Ele quer salvar seus amigos. Através da sua vida, Ele quer salvar muitas pessoas. Gente frustrada na vida espiritual é gente que não entendeu o plano de Deus, dando coisas para você, ou tirando coisas de você, abrindo portas ou fechando portas, tornando possível ou criando barreiras, digamos assim. O plano de Deus nunca se alterou. O plano de Deus é salvar você, o plano de Deus é te dar a eternidade, o plano de Deus é através de você apresentar a eternidade ao maior número de pessoas. Amém? Uma vez uma pessoa falou assim: pastor, eu vejo Deus agindo na vida de muita gente, mas na minha vida eu acho que Deus não está agindo. Parece que Deus, Ele colocou uma placa assim: obras paradas. Na minha vida nada acontece, pastor. Eu não acredito nisso, queridos. Para mim, na vida de quem se consagra nas mãos de Deus, Deus sempre tem um plano em ação. Deus sempre está agindo para salvar você. Deus sempre está agindo para, através de você, salvar outras pessoas. Primeira lição que José me mostra, que eu queria trazer para o seu coração: no meio de tudo que acontece, Deus tem um plano, e o plano dele é salvar. Está você disposto a fazer parte desse plano? Segunda lição que acontece, ou que me é revelada aqui neste texto, queridos: para realizar o seu plano, Deus pode usar até coisas, né? Totalmente sem sentido, ou aparentemente sem sentido. Vamos recapitular rapidão. Deus deu sonhos para José, sonhos de que ele ocuparia uma posição especial, de que ele teria uma posição de liderança. E olhando a história do final para o começo, a gente sabe, né? José se tornou governador do Egito, ele liderou aquela nação. Agora, quando a gente sabe qual é o plano de Deus e a gente anda pela vida em busca da realização desse plano, coisas acontecem.
mas todas as coisas que acontecem são usadas por Deus como uma ferramenta para nos preparar na realização desse propósito de vida, desse plano de vida. Quer ver? Presta atenção. José foi usado por Deus para libertar o povo do Egito e a redondeza lá da fome. Pessoal, quem é que consegue economizar comida? Sabe quem que consegue economizar comida? Quem já passou fome. É por isso que quando José foi jogado naquele poço, e os irmãos fizeram a refeição, e ele ficou lá esquecido, sem nada para comer, José estava com fome. Eu queria dizer uma coisa para você: Deus não desperdiça nenhuma dor. Deus usou aquele poço e a fome do poço que José sofreu para torná-lo habilitado a administrar os alimentos e saciar a fome das pessoas lá do Egito. Deus, ele tinha um plano para a vida de José, e o plano de Deus para a vida de José é que ele conseguisse perdoar os irmãos. Sabe o que Deus fez? Quando José foi mandado para a prisão e ficou lá sozinho numa cela, ele conheceu solidão. José passou a valorizar mais a sua família. José sentiu saudade da sua casa. E isso foi usado por Deus para tornar o seu coração aberto, para liberar perdão, mesmo àqueles que o haviam ofendido. Deus tinha um plano de José liderar o Egito. E como é que a gente aprende a liderar, pessoal? É tendo um monte de gente querida ao nosso redor, é tendo só gente que concorda com a gente. O pastor Peducci sabe, a comissão é uma coisa muito simples, né? Todo mundo, pastor, que bom, sua ideia é maravilhosa. É assim que a gente aprende a liderar. Nós aprendemos a liderar liderando pessoas difíceis. E Deus mandou José para a prisão, e ele virou o líder dos bandidos, pessoal. Ele virou o líder dos condenados, literalmente. Lá Deus ensinou José a liderar, seja no poço, seja na prisão, seja no palácio. Deus não desperdiça as coisas que nos acontecem. Deus é intencional em suas ações. Deus não desperdiça uma dor. Deus tem um plano para a sua vida. Pode ser que entre o ponto em que você está e a concretização desse plano de Deus, coisas aconteçam. O importante é a resposta que você vai dar a essas coisas. José disse assim: independente do que acontecer, custe o que custar, eu vou permanecer na presença de Deus. Eu sei que Deus está comigo. Eu serei fiel ao Deus dos meus pais. Que diremos, pois, diante dessas coisas? A pandemia é a maior coisa que podia ter acontecido na nossa história nos últimos tempos. Mas qual é a sua resposta diante disso? Culpabilizar os outros? A culpa é do governo? A culpa é da igreja que fechou, que abriu, que fez, que não fez? A culpa é do pastor? A culpa é da sua esposa? A culpa é do seu patrão? A gente vai atravessar essa coisa com que resposta nos nossos lábios? Eu queria te dar uma oportunidade esta manhã, você olhar para a palavra de Deus e ler mais uma vez o verso 28 de Romanos 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você atravessasse as coisas que lhe acontecem, sabendo, primeiro, que Deus está com você. Segundo, Deus não desperdiça uma dor. Ele usa todas as coisas que acontecem com você para te preparar para os planos que Ele tem para o seu futuro. E terceiro, que você dê uma resposta de fidelidade, de consistência, de integridade diante das coisas que acontecem na sua vida. Sabe? Muitas coisas que acontecem na nossa vida, para elas a gente nunca vai ter resposta aqui, desse lado da eternidade. Acho que é por isso que a gente vai precisar da eternidade, para sentar na presença de Deus e perguntar para Ele sobre as coisas que nos aconteceram. Talvez algumas delas você consiga entender, assim como José entendeu diante dos seus irmãos. Mas eu sei que algumas outras a gente não vai entender. Pessoas que a gente sepulta, a gente nunca vai entender. Eu não fico confortável quando alguém diz assim: Deus quis dessa maneira, ou isso é a vontade de Deus. A vontade de Deus nunca é morte, sempre é vida. Mas nós vamos ter a eternidade para ouvir dos lábios do nosso Senhor a resposta para as perguntas não respondidas nessa terra. Querido jovem, querida igreja, nós hoje celebramos o Dia Mundial do Jovem Adventista. Mas isso acontece no meio de uma coisa.
que nós vamos fazer hoje? Às 11 da noite nós vamos nos unir em oração para nos consagrar. Porque se a pandemia veio para fechar templos, mas para abrir o nosso coração diante da presença de Deus, eu já sei o sentido disso. Se a pandemia veio para nos tirar das nossas rotinas confortáveis, nos ambientes físicos confortáveis, mas veio nos colocar de joelhos, prostrados, com lágrimas nos olhos, inconformados, tristes, na presença de Deus, o lamento pode ser o início das nossas maiores esperanças nessa terra. Eu quero te convidar porque chegou a hora de nós darmos uma resposta diante das coisas que acontecem. E a resposta é: eu tenho certeza de que Deus está comigo. A resposta é: eu sei que Deus não desperdiça nenhuma dor. Tudo que me acontece, Ele trabalha através dessas coisas para me preparar para o seu plano para a minha vida. E terceiro, aconteça o que acontecer, eu vou permanecer fiel ao lado do Senhor Jesus. Essa é a sua resposta? Se é assim, me permita orar com você. Nosso grande Deus e Pai, muitas coisas acontecem e têm acontecido em nossa vida. Nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo o que acontece. Nós sabemos também, Pai, a Tua palavra hoje nos relembra que nos dias bons ou nos dias maus, o Senhor está conosco. Nós sabemos que o Senhor usa tudo o que nos acontece para cumprir o Teu plano em nós. Nós sabemos, Pai, que o Senhor deseja a nossa salvação e através de nós salvar o maior número de pessoas possível. Então, Senhor, a nossa oração é essa: toma a nossa vida em Tuas mãos. Mesmo no Teu silêncio, ajuda-nos a perceber a Tua companhia. Mesmo nos dias escuros e confusos, ajuda-nos a sentir o Teu abraço, a Tua mão sobre os nossos ombros. Ajuda-nos a buscar a Tua face através da Tua palavra. Ajuda-nos a confessarmos pecados, a abandonarmos antigas práticas contrárias à Tua palavra. Ajuda-nos a lavar nossas vestes, consagrar nossa casa, entregar em Tuas mãos nossos dons, pregar com todas as nossas possibilidades. Ajuda-nos a entender, Pai, não falta muito, virá o fim de todas as coisas. Jesus em breve vai voltar e que Ele nos encontre em pé, preparados e ao nosso lado tendo uma multidão de pessoas que foram abraçadas, amadas e pastoreadas por cada um de nós. Eu coloco nas Tuas mãos esta igreja, a juventude desta igreja, todos que assistem agora esta mensagem, todos os lares que se abrem agora e que se transformam em casas de oração, todos que assistem agora e os que assistirão no futuro esta mensagem, que sejam guardados, protegidos e guiados por Tua bondosa mão, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.